Vamos então ao 6º capítulo da segunda parte. Valendo-nos da condução, seguíamos igualmente para o hospital em objetivo de serviço. Então vemos aqui que o André aproveitou ali o carro e foi junto, no carro, ali com a Márcia e o Nemésio. Enquanto o automóvel chispava, a senhora Nogueira fitava Nemésio ao volante, apreciando-lhe a sisudez aparente e o porte desempenado. Inquietava-se consigo mesma, de vez que refletia naquilo em que não queria pensar. À vista daquele tipo galhardo, indagava-se por que razão Marina preferira o filho ao pai. Se o genitor, cavalheiro dinheiroso e simpático, era, em tudo, a pessoa capaz de assegurar-lhe independência e posição. Márcia ali com os valores dela, com as ideias dela, infelizmente. De quando em quando, envolvia-lhe o perfil numa olhadela mais comprida e concluía de si para consigo que a juventude não tinha lógica. Mais alguns minutos e penetramos no estabelecimento, onde o par foi recepcionado pelo facultativo com quem Dona Márcia se comunicara momentos antes, o médico que ela havia falado pelo telefone. O médico gentil notificou ter avisado Cláudio quanto à possibilidade da surpresa, mas Dona Márcia desconversou para não dar ao pai de Gilberto a impressão de que se dispusera a vir até ali pela primeira vez. Referiu-se à temperatura, comentou particularidades do ambiente, qual se repetisse observações corriqueiras. E o clínico, longe de perceber-se a servir de instrumento, respondia-lhe às perguntas calculadas, atendendo-lhe involuntariamente aos fins em pauta. Ela não queria que o Nemésio percebesse que ela nunca havia visitado a filha. Foi assim que, ao transpor a entrada do aposento indicado, Nemésio guardava a convicção de acompanhar um símbolo vivo de ternura materna. Cláudio, abatido, acolheu a seu turno os recém-chegados entre sóbrio e atento. A princípio, o desconforto íntimo, depois a conformação. Sofria demais para escolher discutir e aprender o suficiente naqueles dias de angústia para inclinar-se a reclamações. Aliás, ao facear com Nemésio, endereçou-lhe o olhar do homem atribulado que roga a outro homem comiseração e socorro. Recebeu-lhe o amplexo franco depois das apresentações promovidas pela mulher e imaginou-se na condição de um aluno em exame. Torres, que ele conhecia tão bem, conquanto à distância, figurou-se-lhe diferente. Sabia-o ostentando-lhe a filha em noitadas vadias e vezes diversas, sopitara o ímpeto de esmurrá-lo ao retirar-se humilhado de recintos alegres para não aguentar desacatos. Entretanto, agora lhe contemplava o rosto imbuído de sentimentos novos, identificava-lhe num teste de compreensão e de tolerância. Num átimo, associou os ensinamentos espíritas cristãos que lhe metamorfoseavam o íntimo com Marita em decúbito, fixou Nemésio e Márcia e deduziu que não lhe competia julgar aquele homem que lhe explorava a família. Então, nós estamos vendo ali o Cláudio, olhando o Torres, o Nemésio Torres, lembrando dele em noitadas com a filha, e ele se sentindo ali como se estivesse passando por um exame, relembrando o que ele estava aprendendo ali com a doutrina espírita, e a gente vê a modificação nele, ele com outro olhar, tanto para o Nemésio quanto para a Márcia. Mecanicamente recordou Jesus e a lição da primeira pedra. Olha a modificação que estava acontecendo ali no Cláudio. Estabeleceu confronto rápido e catalogou-se em nível inferior. Torres entretinha-se com uma jovem que lhe dava liberdade e filha de outro homem. Então ele estava ali analisando. O Nemésio Torres estava saindo com a filha de outro homem, que era a filha dele, e se entretinha com uma moça que lhe dava, a filha dava essa liberdade, ela estava ali porque que queria. Ele, Cláudio, ao contrário, tinha feito o que fez.
Então é o que ele está analisando aqui, né? Ele coloca aqui: Torres entretinha-se com uma jovem que lhe dava liberdade e filha de outro homem. Ele, porém, não vacilar em abusar da própria filha depois de encantoá-la na sombra através de embuste soez. Com que direito assumiria ante a própria vítima tombada o papel de censor? Então ele estava ali, né, com a consciência dele acusando por tudo que ele fez e ele tomando consciência de tudo de uma vez só e se modificando a olhos vistos. Indubitavelmente, concluía em reflexões instantâneas, amigos espirituais traziam-lhe o negociante detestado, experimentando-lhe a renovação. E a ele próprio também considerou humilde, cabia o dever de sopesar as próprias reações, categorizar-se tal qual era no fundo da consciência. Naquela prova de segundos, volveu o olhar para a esposa e não mais encontrou em Dona Márcia a inimiga cordial de tantos anos. Aquele semblante embonecado por excessiva maquilagem, na presença das concepções novas que passara a nutrir, mascarava um coração insatisfeito, cujos desastres haviam sido provocados por ele mesmo. Exterminara-lhe os sonhos logo após o casamento. Recordou-se de como se enfadara desapiedado da esposa, então menina cândida e espontânea, tão só por vê-la disforme na gravidez de que Marina sobreviera, e de como transferira na direção de Aracélia os instintos de homem selvagem. Desde o choque em que se vira coagido a criar duas filhas, em vez de uma, em que se vira coagida, né? A Márcia se vira coagida a criar duas filhas, em vez de uma, a personalidade real de Márcia desaparecer, desequilibrar-se. E ele, ao invés de regenerar-se, recuperando-a, jamais regressara da caça de aventuras. Então ele está relembrando ali, né, o que aconteceu, né, e de quando ele passou a interessar-se pela empregada, né, pela Aracélia, que acabou gerando a Marita, que ele só descobriu agora que é filha biológica dele. Mas a Márcia sabia, né, desde o começo, e isso acabou destruindo os sonhos de menina que ela tinha quando se casou com ele, e ele agora está vendo as responsabilidades dele. Como exigir contas da mulher se devia acusar-se? Nada lhe impedia fugir do autoexame. Abraçando conversas triviais, entretanto, inferiu que não conseguiria ausentar-se da própria alma. Mais justo esquadrinhar-se, suportar-se. Percebeu que Nemésio e Márcia, expectantes, lhe estranhavam a atitude, e muito mais para não incomodá-los que por subtrair-se a qualquer crítica, dirigiu o olhar para a filha desfigurada, que somente as energias de Moreira, conjugadas com a alimentação artificial, retinham no corpo físico, e falou para o genitor de Gilberto com inflexão de profundo sofrimento: veja o Senhor, nossa filha está muito mal. Os recém-chegados fitaram atônitos aquele cadáver que ainda respirava. Sentiu-se Dona Márcia esmagada de assombro, mesclado de piedade, mas reprimiu-se. Torres, por sua vez, apertou os dedos contra as palmas das mãos, num gesto peculiar de nervosismo. A moça descarnada devolvia-lhe a imagem de Beatriz. Vamos lembrar que a Beatriz acabou de desencarnar. Recuou automaticamente, procurando o pai de Marina, a fim de exprimir-lhe amizade, mas deparou com Cláudio, de lenço ao rosto, tentando debalde sofrear o pranto que lhe escorria do queixo hirsuto. A senhora Nogueira fez as honras. Conquanto abalada, não somente ao consignar a decadência da pupila, mas igualmente
ao testificar a inesperada sensibilização do marido, controlou-se o bastante para falar com desembaraço. Doseou as verdades que ouvira do médico, respeitando o pesar do esposo. Recapitulou a versão do acidente que ela mesma engenhara para satisfazer aos amigos e rogou desculpas pelo traumatismo com que Cláudio se apresentava. Confessava-se também machucada, observou polidamente. Contudo, ao ver o marido subjugado pelo desgosto, não tivera outro recurso senão reabilitar a resistência própria, a fim de que não escasseasse comando a situação. O esposo, em lágrimas copiosas, compreendeu que ela mentia para impressionar e que enfileirava frases bem postas no intuito de dar a entender que não arredava a pé do hospital. No entanto, não lhe rebateu as afirmativas. Limitava-se a chorar em silêncio, em lugar da indignação a que se rendia em outros tempos, quando havia fingir. Penalizava-se agora. Então, antes, ele ficava revoltado quando via ela em fingimento, nessas teatralidades dela. Agora, com o aprendizado que ele está tendo, com a mudança, com a reforma íntima que ele está fazendo ali pela dor, ele penalizou-se, ficou ali com muita pena dela. Sabia que ela ia ter que se confrontar mais para frente com tudo aquilo que ela estava fazendo. Imaginava-se na posição do viajor que houvesse espalhado farpas em todo o caminho por onde seria fatalmente impelido a regressar. Então ele estava entendendo ali a grande verdade, que a gente é livre para semear, mas a colheita, essa é obrigatória. A Márcia iria, como ele estava ali, passar pelos espinhos que estava plantando. Confirmando-lhe as impressões, Dona Márcia levantou-se e, contendo a repugnância que o cheiro desagradável do leito lhe causava, ajeitou os travesseiros da filha inanimada, derramou algumas palavras de carinho e, verificando que Nemésio se mantinha constrangido no ambiente, que as exalações do processo renal tresandava, conclamou ao regresso. Não seria lícito reter o senhor Torres por mais tempo, alegou. Quanto a ela, que Cláudio a esperasse, voltaria mais tarde. Despedidas e protestos de solidariedade surgiram à tona. O irmão Félix, presente, seguira o encontro em todas as minúcias e ponderou que, se eu volvera ao estabelecimento em objeto de serviço, pela mesma razão me aconselhava o retorno ao lar de Nemésio a fim de socorrer Marina, cujo problema obsessivo se agravava. Conviria, porém, acrescentou, acompanhar ambos os visitantes de maneira a estudar-lhes as reações com fins de auxílio. Então ele pediu que o André voltasse ali com o Nemésio Torres e a Cláudia para que ele pudesse analisar a situação com fins de auxílio, não por curiosidade, nem para julgamento, muito pelo contrário, nem para censura, muito menos, mas para ter ali subsídios, para que pudesse saber como auxiliá-los, porque é óbvio eles precisam de auxílio. Aboletei-me no carro para a volta. Torres, dominando-se, escolheu o caminho mais longo em marcha lenta. A tortura de Nogueira suscitava-lhe falsas impressões. Cotejando-se com ele, qualificava-se por homem de rígida têmpera que dias antes assistira à morte da própria companheira sem quebrar-se, ao passo que o genitor de Marina se derretia ao pé de uma filha adotiva cuja situação naquela hora pedia a tranquilidade do necrotério.
De vez em vez, deitava olhares furtivos para Dona Márcia, supondo compreendê-la melhor. A mãezinha daquela que pretendia desposar, perfeitamente comparável à filha em beleza e inteligência, não seria feliz junto daquele cavalheiro chorão. O comerciante esperto retomara as características próprias. A pouco e pouco, olvidou a menina acidentada e o bancário arrasado que classificava por maricão e passou a exaltar o encantamento do dia em curso, qual se aspirasse a despertar Dona Márcia para a convicção de que se achava no alto sob o patrocínio de um companheiro compreensivo e vigoroso, capaz de assegurar-lhe a euforia. Indagou se ela frequentava os passeios cariocas mais estimáveis. Referiu-se aos almoços suculentos do Paineiras, aos piqueniques da Pedra do Conde, aos banhos em Copacabana, à vista inigualável no Pico da Tijuca nos dias ensolarados, onde o binóculo parecia trazer a restinga de Marambaia para dentro dos olhos. Dona Márcia conhecia todos os sítios mencionados quanto à palma das mãos. Contudo, fez-se de ingênua, sabia, de experiência própria, que os homens da casta de Nemésio preferem as mulheres frágeis e acanhadas, que se volvem para eles com a bisonhice das criaturas necessitadas de proteção. Declarou nada conhecer dos pontos guanabarinos mais frequentados, além do Pão de Açúcar, que visitara numa excursão, aliás muito rápida, junto das filhas ainda pequeninas. Afetando-se novata em matéria de experiências romanescas, informou que se casara muito nova e que desde então a existência lhe fora um suplício entre escovões e panelas, com a obrigação de tolerar um marido resmelengo. Então nós vemos aqui um jogo de sedução entre o Nemésio Torres e a Dona Márcia Nogueira, os dois ali jogando, né, um jogo de sedução, cada um com seus interesses, querendo um seduzir o outro. E a Márcia no joguete dela de fingimento, de teatralidade, né, que ela já estava tão acostumada a realizar. Então nós vamos ver aqui, quando ela diz que a existência lhe for um suplício entre escovões e panelas, quanto à obrigação de tolerar um marido resmelengo, segundo ele próprio, Nemésio, pudera verificar, que lhe avaliasse o martírio de mulher acorrentada ao matrimônio infeliz pela mostra de Cláudio Choramingas a recebê-lo sem uma palavra de cordialidade e de apreço. Torres gostou das definições, riu-se, falou em psicoses, reportou-se a neurologistas distintos. Dona Márcia debuxou um sorriso malicioso, fitou-o demoradamente e disse que era muito tarde para tratamentos, que havia muito tempo vivia separada do esposo, embora continuassem sobre o mesmo teto. Então ela estava ali, né, jogando a isca para ele, né, colocando que ela estava separada do marido há muito tempo. Acostumara a sofrer, declarava suspirando. Nemésio entendeu a insistência daqueles olhares e experimentou recôndita satisfação ao averiguar-se requestado. A presença da futura sogra não lhe desagradava. Não fosse Marina, pensou, e não hesitaria a traí-la a convívio mais íntimo. A manhã toda na companhia daquela mulher que reputava formosa e inteligente, constituíra-lhe um tônico. Esquecera, distraíra-se. Mesmo assim, não julgou conveniente precipitar-se. Puxou o relógio e, verificando que faltava apenas 5 minutos para meio-dia, convidou-a para almoço. Conhecia excelente restaurante no Catete.
A senhora Nogueira aceitou e a refeição transcorreu alegre. Esforçava-se a convidada em pressentir as escolhas do anfitrião de modo a compartir-lhe os pratos prediletos. Sóbria, acomodou-se à água mineral e no cardápio comeu pouco. Em compensação, pensou muito e falou o possível no intuito de cativar o companheiro. Em dado momento, refletiu nos riscos a que Marina se expunha e, abemolando a voz, provocou a deixa. Prevendo a despedida próxima, asseverou não desejar o encerramento daquele encontro feliz, sem agradecer-lhe o devotamento à filha. Além disso, rogava-lhe permissão para assinalar que a moça era demasiado jovem, que temia pela inexperiência dela. Torres, lisonjeado, reiterou a confiança na escolhida, não sem um gesto significativo para a interlocutora, como a dizer-lhe que, embora lhe aguardasse a filha no lar, não queria que a sogra lhe olvidasse a dedicação de amigo certo. A esposa de Cláudio apanhou a sugestão no ar e asseverou de modo galante que, na qualidade de mãe abnegada, anelava para a filha a felicidade que o mundo não lhe pudera conceder. Entre ambos, o contrato afetivo não apresentava qualquer dúvida, apesar de todos os itens do acordo se evidenciarem por entrelinhas e alusões, suspiros e reticências. Quando o genitor de Gilberto disse adeus no Flamengo, retomou o volante, admitindo-se visitado mentalmente pela imagem da senhora Nogueira. Fugindo-lhe a influência, opunha-lhe a figura da filha. À face disso, entrou em casa, decidido a encontrar-se com Marina de pronto. Recolhido ao quarto particular, tomou o pijama, calçou os chinelos silenciosos e, absorto, andou ele de manso na direção do compartimento em que pretendia surpreendê-la, comunicar-lhe impressões e, sobretudo, dissipar os pensamentos intrometidos que Dona Márcia lhe suscitara. Espalmou de leve a maçaneta e abriu a porta, sem ruído. No entanto, fez força para não cair, garroteado de assombro. Gilberto e a moça beijavam-se em amplexo apaixonado, efusivo. De costas para a entrada, o filho não lhe assinalou a presença. Todavia, Marina, a situar-se de frente, cruzou o olhar com o dele, viu-lhe o rosto crispar-se, esverdinhado, e desmaiou. A cena foi rápida. Retirou-se Nemésio à maneira de um cão espancado, arrastando-se em terrível asfixia. Dificilmente ganhou o quarto e precipitou-se no leito, a sentir-se arrasado de sofrimento. Ponderações contraditórias varavam-lhe o crânio. Como deslindar o enigma doloroso? Teria Gilberto abusado da menina enfraquecida ou dividia-se a jovem pelos dois? Intentou erguer-se, mas como se houvesse recebido uma pedrada por dentro do coração, doía-lhe o peito, suava frio, sufocava-se. Decorrido um quarto de hora, Gilberto, insciente do vulcão de lágrimas que o pai se empenhava a esconder, veio participar-lhe que Marina piorara depois de ligeiro delíquio. Voltara da síncope francamente possessa. Gritava, chorava, mordia-se, feria a si mesmo. Nemésio, porém, pousou nele os olhos magoados e pediu-lhe comandar as medidas necessárias. Chamasse o médico, telefonasse para o Flamengo e insistisse com a genitora para vir, e explicou, não sem esforço, que ele também tornara da rua incompreensivelmente abatido.
Aplicando-me a socorrer Marina, reconheci a obsessão instalada. Então nós vemos André ali socorrendo Marina, viu que ela estava completamente obsedada. Os vampirizadores que Moreira trouxera, coadjuvados por outros, haviam dominado de todo a jovem desprevenida. O choque experimentado esbarrundara-lhe as últimas resistências. Marina, sob o jugo dos malfeitores desencarnados, jazia hipnotizada, vencida. Então vemos aqui que por sintonia, Marina, né, foi assediada ali por aqueles vampirizadores que o Moreira havia trazido e por outros que afinavam ali por sintonias com os pensamentos, com os sentimentos dela. E o fato do choque dela ter visto o Nemésio pegando ela de surpresa ali, beijando o filho dele, que ela era amante dos dois e estava conseguindo até aquela hora esconder, ela desmaiou e ao voltar apresentou-se dementada pela influência dos vampirizadores que passaram a ter domínio, né, ali pelo choque, pela perda de sentidos, por ela ter caído em si ali de tudo o que estava acontecendo, eles passaram a ter uma influência maior sobre ela, né? Em breve tempo, Dona Márcia em pessoa renteava com a filha que a recebeu dementada e irreconhecível. O médico optou pela hospitalização imediata, que Nemésio declarou patrocinar com a impassibilidade de quem cumpre um dever. Dona Márcia, por desencargo de consciência, entendeu-se com Cláudio pelo fio, suavizando a notícia. Inteirava-o de que a filha se extenuara em trabalho excessivo, arrojara-se a grande fadiga mental e o facultativo indicava ligeira estação curativa numa clínica de repouso. Ela, com a responsabilidade de mãe, não opunha qualquer embargo. Entretanto, não lhe seria lícito deixar de ouvi-lo, aguardava-lhe a opinião. Nogueira não contraditou e Dona Márcia deu-se pressa em confiar Marina a estabelecimento psiquiátrico de nomeada, cujos portais a menina transpôs, inspirando cuidado e compaixão. Então ela teve pressa que a filha fosse internada para tirar a filha do caminho ali, já que ela estava interessada no Nemésio. Nogueira não contraditou e Dona Márcia teve pressa em confiar Marina a estabelecimento psiquiátrico, né? Nós já havíamos visto aqui. Regressando à bela vivenda, depois de 2 dias, encontramos Gilberto, atarantado e infeliz, contudo mais dedicado à moça que antes. Nemésio, porém, ruminava a antiga concepção do amor como sendo chinelo no pé. Então nós vemos aqui o Gilberto mais ligado a Marina, ali depois de 2 dias, né, da internação da Marina, o André volta ali na casa do Nemésio e Gilberto Torres, né? Então ele vê ali o Gilberto mais ligado a Marina e o Nemésio com aquela concepção de amor de posse, como ele coloca aqui, né, como um chinelo adaptável ao pé, ele magoado tá ali ruminando, né, ruminando o golpe de ter pego o filho com a que ele considerava a futura esposa. Então, voltando aqui. Regressando à bela vivenda, depois de 2 dias, encontramos Gilberto atarantado e infeliz. Contudo, mais dedicado à moça que antes. Nemésio, porém, ruminava a antiga concepção do amor como sendo chinelo no pé. E apenas decorridas 48 horas sobre o acontecimento, já permutava confidências com a senhora Nogueira em torno dos fatos novos, e ambos, na maior intimidade, já haviam encontrado motivos para desculpar aquilo a que chamavam, abre aspas, loucuras da mocidade, fecha aspas, cultivando consolações um no outro. Então nós vemos aqui o Nemésio, apesar de estar com o coração partido, muito mais orgulho ferido, já encontrava consolo e intimidade junto com a Dona Márcia,
trocando confidências e os dois colocando ali que eram coisas da juventude. Então nós vemos aqui a história mudando de rumo, o entrelaçamento entre Dona Márcia e o Nemésio, o Gilberto mais apaixonado ali pela Marina, que está internada num hospital psiquiátrico, e a Marita ali próxima a desencarnar, e o Cláudio realizando a sua reforma íntima, a sua modificação, se transformando numa nova pessoa. Vamos continuar estudando e aprendendo no próximo capítulo deste livro.